Depois de uma apresentação com tanta capacidade e arte, né? Fico até meio sem jeito. Mas, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Padre Efraim, que está aí também, né? O pessoal que está aqui não conhece mais, as irmãs já conhecem, ele está conosco desde o início, com as mãos da vida, que nós estamos vendo lá atrás. O Padre Efraim e todos os outros, né? Muito bem-vindos aqui. Me tocou uma responsabilidade bastante grande de falar sobre o Carmelo bem no dia do nascimento de Santa Madre, né? Hoje são exatamente 500 anos do nascimento de Santa Teresa de Jesus, de Ávila, e que nós carmelitas, né? A família carmelita, as monjas, os frades, os leigos da ordem secular, a chamamos de Nossa Madre, Santa Madre, né? Então, é um peso meio grande que eu tenho nos ombros agora. Eu tenho que falar sobre o Carmelo bem no dia de Santa Madre. E ela que foi, assim, aquela que amou muito o Carmelo a ponto de se pôr a reformar a nossa ordem, né, e fazer toda essa obra para a igreja. O Carmelo hoje é muito grande, né? E uma das coisas que a gente, de certa maneira, até se orgulha, um santo orgulho, né? O orgulho é a imperfeição. Mas no caso aqui é santo orgulho, é que nós somos uma família. Essa é uma das coisas que mais assim me atraiu ainda quando jovem, né? Que eu vi quando fui conhecer o Carmelo, essa ideia de família. Nós somos uma família iniciada ou reformada por Santa Teresa, né? Essa que a nossa irmã já começou a apresentar aqui, e que cativou também um homem, São João da Cruz. E aí nasceu a nossa família Descalcês, o Carmelo Descalço, né? Então, nós somos esta família. E um dos pontos, então, que eu queria próprio estar passando para vocês aqui, muito é essa ideia de família carmelitana na igreja. Somos chamados a ser irmãos, né? A ser família. Temos os pais, então, Teresa e João da Cruz, são os nossos pais, nossos inspiradores. Por isso os chamamos de Santo Padre e Santa Madre, que por coincidência também são dois grandes doutores da igreja, né? Depois temos a nossa irmãzinha, que também é doutora, Santa Teresinha. Mas os dois pais são os dois primeiros aí, também tivemos como doutores da igreja. E na área de experiência de Deus, na área de oração, na área de mística. Isso é muito interessante. Porém, para começar a falar sobre o Carmelo, né? Achei até bonito hoje chegando, fazia tempo que eu não vinha por aqui, e desde lá de baixo já tem a placa, né? Mosteiro das Carmelitas, o Carmelo. E é interessante que não só a oração delas está atuando já na nossa igreja local, aqui de Itabira Cristiana, mas também elas vão ficando conhecidas, né? O Carmelo, cada vez mais pessoas vão se aproximando do Carmelo e conhecendo esse nome, né? Mas o que significa esse nome? Será que é só um convento de frades, de monjas, leigos? O que significa o Carmelo? O Carmelo é uma família religiosa, uma ordem religiosa da igreja que teve as suas origens em um monte lá na Terra Santa, Monte Carmelo, que hoje pertence a Israel, né? E que aparece inclusive diversas vezes na Bíblia, na Sagrada Escritura, se faz menção do Monte Carmelo. O Monte Carmelo, hoje, quando a gente vê aí na geografia do mundo atual, aos pés do Monte Carmelo tem uma cidade muito grande, a cidade de Haifa. E o Monte Carmelo pertence à Diocese de Nazaré. Há 30 anos atrás, quando eu fui marcar meu diaconato, eu marquei lá no Monte Carmelo, quem ia me ordenar era o bispo, ordenar diácono, era o bispo de Nazaré. Aí foi que eu descobri que o Monte Carmelo pertence à Diocese de Nazaré. Depois Deus dispôs de outro jeito, eu acabei ordenado na periferia de Belo Horizonte,
o bispo emérito de Caratinga, né? Mas aí Deus tem seus modos de fazer as coisas. Mas na época eu havia planejado assim, tinha feito convite e depois serviu para mim saber que o Monte Carmelo pertencia a Nazaré. E então, quer dizer, uma terra bíblica. E é interessante porque a gente conhecendo um pouquinho assim, já na Bíblia, a palavra Carmelo, Monte Carmelo, a gente vai ver algumas coisas, alguns traços próprios da nossa família religiosa. E que depois, sobretudo, Santa Teresa soube traduzi-los numa prática de vida espiritual, numa vocação. Mas são traços bíblicos já do Monte Carmelo. A gente imagina, vocês já viram também na televisão, em outros estudos, etc., aquela região de Israel é uma região desértica, muito seca. Eles conseguem produzir lá frutos, cereais, mas a partir de muita irrigação, de muita tecnologia, porque é tudo muito seco. Agora, imaginemos isso 700, 800 anos antes de Jesus Cristo. Como aquela terra realmente era muito seca. E eles, andando, em direção ao ocidente, eles encontravam uma montanha, uma colina, na verdade, longa, que adentrava ao mar. E essa colina era verde, porque ela tinha o mar Mediterrâneo de 3 lados. Só um lado mesmo do continente, onde está a cidade de Haifa, é que estava ligada à terra. Depois, por 3 lados, era mar. E sendo então essa colina, aí do Carmelo, ela não chega a ser um monte, chama monte, mas ela era baixa, ela tinha no máximo 600 metros de altitude, a parte mais alta dela. Só que ela era longa, como se fosse um braço de terra para dentro do mar. Ela era longa, 30 quilômetros de comprimento, ela e 12 de largura. E no máximo, o ponto mais alto, 600 metros de altitude. Quer dizer, aqui a gente tem montanhas aqui bem mais altas que isso, eu creio. Lá é colina. E pelo fato de ter água de 3 lados, então ela tinha sempre a brisa marinha. Com isso, nascia vegetação. Nas rochas ali do Carmelo, igual a gente olha para trás, nas montanhas, aqui nessas pedras atrás, vocês veem a água escorrendo. Lá também era a mesma coisa. Formava pequenos regatos. E com isso, aquele povo que vivia no meio de pedra, de areia, de deserto, quando enxergavam aquela colina verde, com alguns regatos de água escorrendo da rocha, igual aqui atrás, eles diziam Carmelo, que significa Carmelo, significa jardim florido, terra fecunda, porque tem água, água é vida. Como era úmido por 3 lados, então ele chamava. Aí a palavra Carmelo, então ela significa, lá na origem bíblica do nome, ela vai significar jardim, ou terra fecunda, ou vinha florida. E aí a gente já vê, às vezes, sobretudo espiritualmente, quando vai adentrando mais, mergulhando naquilo que são os ideais do Carmelo, a gente vai percebendo que tem um significado espiritual profundo para nós hoje ainda. Essa questão da fecundidade da vida espiritual, esta questão da beleza do Carmelo, desta vinha fecunda, vinha florida. Então, quando a gente vai se aproximando, vai se encantando. Isso é agradável à vista, é bom, é suave. Essa era a experiência dos homens lá dos tempos bíblicos, quando se encontravam, se viam diante do Carmelo.
E é interessante que, inclusive, aparece, a gente, quando fala do Carmelo, pensa muito no profeta Elias, no profeta Eliseu, que moraram, que habitaram em cima do Monte Carmelo. Só que aparece também em outros lugares na Bíblia a mesma palavra, Carmelo, ou terra fecunda, vinha florida, etc. Então ele aparece, por exemplo, né, em Jeremias 2,7, no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 7, diz assim, que o Senhor introduziu o seu povo em um Carmelo, é com K, né? Carmelo para nós em português, que é uma terra cultivada para comer de seus frutos. Olha que bonita a expressão de Jeremias. E se nós pensarmos hoje, nós também, né, no nosso tempo agora, as monjas atualmente, nós frades, vocês leigos também, sejam os seculares do Carmelo, sejam outros amigos do Carmelo que frequentam aqui, vocês foram introduzidos numa terra fecunda, espiritualmente falando, para comerdes os seus frutos e deliciardes, né, com as suas formosuras. Quando a gente pensa sobretudo na espiritualidade do Carmelo, nessa escola de santidade que o Carmelo deseja ser na igreja e no mundo, vocês foram introduzidos por Deus para comerem, para saborearem os seus frutos. Até o testemunho da nossa irmãzinha tem tudo a ver com isso também. Quer dizer, foi introduzido por Deus para comer os frutos. E quando eu penso na minha própria vida também, na minha própria vocação, eu tenho 36 anos que estou no Carmelo, né? Então, quer dizer, a gente foi introduzido para saborear. E saborear, sobretudo, a graça de Deus, a obra de Deus, a experiência de encontro com Deus. Tudo isso que Santa Madre fala, toda a experiência de comunhão com Deus, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, nós sabemos que não é algo exclusivo para as monjas de clausura, nem para os frades, mas é para todo o povo de Deus. Então a experiência, por exemplo, do castelo, da comunhão com Deus, da entrar no castelo, como nós fizemos aqui também, essa dinâmica, né? É uma proposta que o Carmelo tem para a igreja e para o mundo, que todos somos chamados a esta comunhão com Deus na nossa realidade vocacional. A monja como monja, o frade como frade, você leigo, casado, solteiro, etc. Na tua realidade é chamada a fazer a mesma experiência, saborear esses frutos do Carmelo, esses frutos dessa espiritualidade que Santa Teresa aprofundou tanto e de forma tão maestral soube transmitir à igreja através dos seus belíssimos escritos. E aí, ainda voltando às origens do Carmelo na Bíblia, o Carmelo é, sobretudo, a montanha do profeta Elias. Quando a gente fala de Carmelo, aí já pensa logo, primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no sacrifício de Elias em cima do Monte Carmelo, quando ele desafiou os 400 profetas, né, de Baal, que na verdade eram os sacerdotes de religiões pagãs, que a rainha Jezabel havia introduzido como costumes pagãos lá no meio do povo, e essa rainha ela era muito supersticiosa, como muita gente nos dias de hoje. A gente vê hoje em dia tanta gente supersticiosa. Você às vezes vai, sobretudo no comércio, às vezes me chama a atenção, você vai no balcão, tem um Buda lá com umas moedinhas, depois você olha na parede, tem um crucifixo, você chega na porta, tem um vaso com 7 ervas, né? E assim por diante. Então, um incensozinho queimando lá no outro canto. Essa era a cara da rainha Jezabel. Tudo que é religião que ela ouvia falar, sendo rainha, ela mandava vir para Israel, construía um templo, sustentava os sacerdotes daquela religião pagã, e esses
400 sacerdotes, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, são chamados então de profetas de Baal, né? E que Elias faz o sacrifício, desafia o povo para parar de claudicar, de mancar entre Deus e Baal, e que eles devem servir o Deus verdadeiro. Toda a história aí vocês já conhecem, quem não conhece vai ler lá no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, né? O sacrifício. E inclusive foi então em cima do Monte Carmelo que aconteceu essa história do profeta Elias com os 400 falsos profetas, né? Com os profetas de Baal. E esse lugar onde foi o sacrifício, inclusive hoje, ainda existe o Carmelo, né? Nós temos o convento Stella Maris, que fica numa ponta do Monte Carmelo, que é um referencial, sobretudo na Idade Média, era um referencial para os navegadores. Por isso que Nossa Senhora do Carmo às vezes é chamada também de Estrela do Mar, Stella Maris, porque ela era a referência para os navegadores. Quando não tinha tantos instrumentos, eles viam lá aquela capela de Nossa Senhora lá no Monte Carmelo, eles sabiam que tinham, por onde eles tinham que se guiar. Por isso que é chamado então Stella Maris, né? Mais na ponta. E na parte mais alta, aquela de 600 metros, nós temos um convento pequenininho lá no Monte Carmelo, chamado Convento do Sacrifício, porque é bem no lugar onde o profeta Elias então fez o sacrifício que desceu fogo do céu. Não sei se vocês lembram, na liturgia aparece depois durante o ano também esta leitura, né? E vocês também podem estar lendo aí, primeiro livro dos Reis, o capítulo 18, o sacrifício de Elias em cima do Monte Carmelo. Depois, na sequência, depois do profeta Elias, o sucessor dele foi o profeta Eliseu. E no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 25, morreu o filho de uma mulher sunamita. E essa mulher ficou muito desesperada com a morte do filho. E aí então ela vai até o Carmelo. O texto fala próprio isso, 4:25. Ela foi até o Carmelo para poder conversar, encontrar consolo, entender aquele sofrimento da morte do filho. Ela procurou o profeta Eliseu. Com isso, só sendo rápido, porque não dá para entrar em tantos detalhes, a gente vê o seguinte: duas pessoas de cara que moraram em cima do Monte Carmelo, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Quer dizer, o sucessor que veio depois que Elias foi elevado ao céu, Eliseu, ele também morou no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, então, ele sendo um lugar geograficamente privilegiado, como dizia, porque tinha água, era verde, foi sempre um lugar onde pessoas se retiravam para poder levar uma vida mais de oração. Vocês sabem, sobretudo no tempo de Jesus Cristo, existiam lá no povo de Israel um grupo, parecia com monge, mas não é monge no conceito cristão que nós temos. Eles eram chamados essênios. Os essênios eram comunidades como se fossem monges que se retiravam para morar em lugar deserto e se dedicar ao estudo das Sagradas Escrituras, ao judaísmo mesmo na maior pureza. Provavelmente um que foi essênio, por exemplo, é o próprio João Batista, porque a Bíblia fala que João Batista, depois que ele nasceu, que recebeu o nome de João Batista, foi crescendo, e ele foi para o deserto, e viveu no deserto, se alimentava de gafanhoto e mel, até quando ele voltou. Mas não é possível uma criança ir para o deserto e sobreviver. Com certeza ele esteve em uma comunidade de essênios, que era tipo um colégio interno, mais perto da gente, que iam os filhos dos judeus piedosos, eram internados lá, e assim eles aprendiam bem a Sagrada Escritura, né? A Bíblia dos judeus, que era o Antigo Testamento, a lei dos profetas. E então, esses grupos, com certeza, pelas escavações também,
lá nesse tal de Monte Carmelo, sempre existiram grupos de essênios que moravam ali. Pelo fato do clima. Tinha água, dava para sobreviver. Plantava lá, né, a sua couve, o seu quiabo, e dava para sobreviver, né, dava para viver lá no... plantava vinha, plantava não sei o que eles plantavam, não sei detalhes. Sei que eles viviam lá, dava para sobreviver. Nisso, voando no tempo, e é claro que não foi contínuo, teve tempos que tinha gente no Monte Carmelo, tinha tempos que não tinha. Mas voando no tempo, na história, nós chegamos no século XII, a partir de 1101, que é o século XII, e o século XIII, a partir de 1201. Aí nós chegamos nesse tempo já, na Baixa Idade Média, e aí nós vamos ter, né, um novo grupo de pessoas morando no Monte Carmelo. E esse grupo era um grupo de ex-soldados cruzados. As cruzadas, infelizmente, elas são apresentadas nos livros de história, às vezes de uma forma um pouco, né, parcial. Se interpreta-se de uma forma meia subjetiva. Porque as cruzadas, elas não surgiram da ambição do Papa que queria expandir o Império Cristão, né? Mas as cruzadas, elas surgiram para defender os peregrinos que iam até a Terra Santa. Isso desde o tempo de Santa Helena, né, lá do tempo de Constantino, lá pelo IV século, ano 320, por aí, era comum que os grupos de cristãos, ainda nem existiam muçulmanos, no IV século ainda não tinha os muçulmanos, e formavam-se caravanas de cristãos para irem à Terra Santa, para poderem rezar pelas estradas de Jerusalém, por onde Jesus havia passado carregando a cruz, para poder visitar o Santo Sepulcro, para poder visitar a Gruta de Belém, para poder, inclusive depois construíram a Basílica do Pai Nosso, e assim vai, né? Então os peregrinos iam do mundo cristão para poder visitar. Só que depois que surgiram, né, que Maomé fundou os muçulmanos, ficou muito difícil, essa peregrinação ficou muito difícil, porque muitas vezes no caminho, essas caravanas de cristãos, eles eram saqueados, então eles caíam nas mãos dos muçulmanos e eram até vendidos como escravos. Aí surgiram as ordens cavaleiras, os cavalarescos, né? Os cavaleiros de São João d'Arc, os templários, grandes ordens medievais, que a função deles eram religiosos, né? Frades, que iam a cavalo protegendo as caravanas, os peregrinos, as romarias de cristãos, para poderem visitar a Terra Santa. Os cavaleiros do Santo Sepulcro, tinha muita coisa assim. E depois os muçulmanos foram tomando conta da Terra Santa, foram invadindo, né? Invadiram, e o maior alvo deles, desde aquele tempo até os dias de hoje, ainda era também a comunidade judaica. No lugar que tinha sido o templo tão santo para os judeus de Jerusalém, eles construíram uma mesquita imensa. Se você vê hoje uma foto de Jerusalém, no primeiro plano você vê a mesquita de Omar, ou a mesquita dourada, que é chamada assim, uma cúpula imensa, toda de ouro. Eles construíram em cima do terreno do templo de Jerusalém, para poder mesmo, né, de certa maneira, humilhar ali o povo e a religião judaica. Era isso que aconteceu lá. Então, o Papa e os reis católicos se viram obrigados a montar exércitos, sobretudo os reis católicos da França e da Inglaterra, para poder defender a Terra Santa,
para poder reconquistar os lugares sagrados. Então era essa a questão. A situação de antigamente não é muito diferente da de hoje se a gente pensa no Estado Islâmico nos dias de hoje. Aquilo ali um pouco continua retratado, ecoando até os dias de hoje. E assim nasceram as cruzadas. E nessas cruzadas iam gente com vários motivos. Se você falar hoje, vamos montar um exército para defender a fé cristã, vai aparecer gente com vários motivos também. Então, sobretudo, se a gente já pula lá para 1200, São Francisco, por exemplo, o pai dele fez de tudo para ele ir para a cruzada. Porque se ele fosse para a cruzada, quando ele voltasse ex-soldado cruzado em Assis, ele certamente seria o prefeito da cidade. Porque voltava com status de ter lutado pela fé cristã. Então, por isso que a família de São Francisco queria tanto que ele fosse soldado cruzado. Depois ele se converteu, deu no que deu. Mas, a família queria isso. Então, alguns iam para as cruzadas por dinheiro, porque eram mercenários, eram pagos, né? Até a palavra soldado vem de soldo, desse tempo, de salário. Então, eles iam pagos para poder lutar. Então eles não tinham nem fé nenhuma, aqueles ali, iam só por causa do dinheiro mesmo, desemprego imenso na Europa naquele tempo, e entrava nas fileiras, né, para poder lutar e poder ganhar salário. Soldados, soldo, né? Aí vem a palavra soldados. Depois tinha outros que iam, igual o caso de Francisco, para poder voltar com as honras da guerra, de ter sido soldado cruzado. Então, pelo status, pela posição social. E outros iam por causa da fé, realmente. Então, aqueles que iam por causa da fé, eles iam mesmo com o espírito puro, para poder defender a terra santa onde Jesus havia pisado. E, sobretudo, aí acontece assim, tempos os cristãos tomavam conta do território. Aí tinha outra guerra, os muçulmanos tomavam conta. Tinha outra guerra, os cristãos tomavam conta. E assim passaram 100, 200, 300 anos tendo essas cruzadas. Não era coisa de 10 anos, assim, coisa de 300 anos nessas lutas. E um desses grupos, depois de uma grande cruzada por volta do ano 1150, eles tinham ido, um grupo de uns 20 soldados, tinham ido por causa da fé. Por causa da terra de Jesus. Essa é a razão por que eles foram. E depois que eles conquistaram Jerusalém, os arredores, aí eles, os outros voltavam para a Inglaterra, voltaram para a França, de onde tinham ido, para poder agora aproveitar tudo que eles tinham ganho na guerra, ou status ou dinheiro. Agora aqueles ali não. Eles falaram, nós viemos por causa da terra de Jesus, por causa da terra santa. Não vamos voltar para a nossa casa agora fazer o quê? Se nós viemos por causa da terra de Jesus, vamos ficar aqui. E aí eles falaram, mas nós vamos ficar onde? Olharam em volta, enxergaram o Monte Carmelo, vamos fazer uma comunidade lá no Monte Carmelo. Então seria por volta, mais aproximativo, do ano 1150, o grupo, mais ou menos talvez de uns 20, foram morar no Monte Carmelo. Eles moravam em grutas, um lugar assim que tinha umas cavernas na pedra, né? Cada um morava numa gruta. Mas todo dia eles se reuniam em uma capela dedicada a Nossa Senhora para a missa. Certamente tinha um capelão militar, um padre lá entre eles. Então eles se reuniam para a missa e para uma refeição em comum, para almoçar junto. Então eles tinham a refeição em comum, eles tinham a liturgia em comum. E depois cada um no silêncio, na oração, na sua cela, na sua gruta, lá nas encostas do Monte Carmelo. Assim é que surge a nossa ordem. Diz isso lá na segunda metade do século XII, 1150 em diante. Só que
Depois, lá no ano 1206, essas coisas a gente não tem tudo com data certinho, documentado, microfilme, né? Essas coisas não tem tudo, mas são notícias, né? Que existem em livros também históricos da igreja. Então, no ano 1206, foi eleito bispo da cidade de Jerusalém, um homem, um italiano, que era agostiniano, foi eleito patriarca de Jerusalém, bispo de Jerusalém, que se chamava Alberto. Ele foi nomeado bispo, foi ser bispo de Jerusalém, lá em 1206, e ele morreu em 1214, ou seja, ele ficou só 8 anos por aí, né? Ele foi, em torno de 8 anos, foi o patriarca de Jerusalém. E esse bispo, ele escreveu uma regra de vida que nós temos até hoje, que é a regra que Santa Teresa correu atrás, deu um trabalho danado para ela conseguir uma cópia o mais perto possível do original para poder fundar o Carmelo Descalço. Essa regra escrita por Santo Alberto de Jerusalém, então a gente data ela de 1209, que é a média aritmética de 1206 a 1214, a gente faz uma média aí, 1209. Mas não tem uma data na regra. Mas a regra nós temos. Nos documentos, sobretudo lá nos arquivos do Vaticano, nos museus do Vaticano, tem realmente essa regra escrita por Santo Alberto de Jerusalém. Né? E essa regra, então, a partir dela, se funda o Carmelo Descalço. É aprovado pelo bispo local. Né? Aí se funda o Carmelo Descalço, não o Carmelo. Inicialmente, eles eram chamados de eremitas da Virgem Maria do Carmelo. Eremitas da Virgem Maria do Carmelo. Por quê? Porque a capelinha onde eles se reuniam era da Virgem Maria. Capelinha de Nossa Senhora, né? Lá no Carmelo. Então, eles são chamados assim. Depois, os muçulmanos invadem de novo, por volta de 1220, a Terra Santa, e eles são obrigados a fugir. Um monte deles morrem, os mais velhos não conseguem fugir. Mas os mais novos correm para o mar e nadam até uma cidade próxima, chamada São João d'Acre. Falam, nossa, eles nadaram, falei, não exagerar, mas eles são ex-soldados, por isso que os mais novos conseguem. E soldado naquele tempo era gente de porte atlético, forte mesmo, né? Então eles conseguiram fugir até o porto de São João d'Acre, a nado, atravessaram o braço do mar e chegaram lá e fugiram para a Europa. Com isso se estabelece de volta na Europa os carmelitas. Um grupinho, talvez 5 ou 6, pouquíssimos. Só que quando existe, né, uma consciência mesmo do chamado de Deus, né, pouca gente já é o suficiente para uma grande obra. E eles então se estabelecem lá no país de onde eles saíram. É claro, se eles eram sobretudo ingleses na partida do reino hoje chamado Reino Unido, que comporta a Irlanda, a Escócia, né, a Inglaterra, e se eles eram dessa região, eles não iam para a Itália, não iam para Portugal, eles voltaram lá para a terra deles, por causa da língua, sobretudo. E aí nós já vamos ter notícias depois, lá em 1245, quer dizer, 25 anos depois, é eleito um escocês como superior dos carmelitas, que aí então já se chamavam Irmãos da Beata Virgem Maria do Monte Carmelo. E esse escocês aí, ele se chama Frei Simão Stock. Ele foi eleito superior geral do Carmelo em 1245 e morreu em 1265. Né? Então, ele foi superior geral. Os carmelitas, na época, causaram grandes
espanto ali na igreja, na Europa, porque todo mundo dizia assim, os franciscanos, nós somos filhos do nosso pai seráfico São Francisco que está no céu, e ele intercede por nós. Depois, os dominicanos, nós somos filhos do nosso pai São Domingos, que está no céu e intercede por nós. E vocês, carmelitas, quem? Vocês são filhos de quem? Então eles eram meio órfãos, não tinha nenhum pai, assim, um santo fundador, não tinha um fundador específico. Depois, também, existia uma certa ousadia da parte dos carmelitas, porque na Idade Média, o modelo da sociedade, que existia na época, a monarquia, era transferido também para dentro da igreja. Então é nessa época que surgiu a festa de Cristo Rei, e também a ideia de Nossa Senhora Rainha no trono ao lado do seu filho. Então ela era rainha. As igrejas góticas trazem muito a imagem de Nossa Senhora Rainha, sentada com o báculo na mão, rainha sentada com o báculo na mão, governando ao lado do filho. E todo o povo de Deus era chamado então servos, servos de Maria. De repente aparece do nada esses freios aí, que ninguém sabe de onde veio direito, que falavam que vieram do Monte Carmelo, que fugiram de lá e que eram irmãos. Aí todo mundo diria assim, nossa, que petulância desses caras, hein? Todo mundo diz que é servo, que Maria é rainha, e eles dizem que ela é irmã. Irmã, que ousadia, que ousadia. Mas, na nossa espiritualidade, isso vai ser muito importante. Depois, é claro, foi aprovado pelo Papa. Essa ideia de que Nossa Senhora, ela é irmã de caminhada. Ou seja, Maria não é alguém distante de nós que a gente não consegue chegar nem perto, mas ela é modelo de vida cristã, modelo de fé, modelo de santidade, é uma irmã mais velha. Sobretudo, é tão irmã que ela nos empresta até a roupa dela, até o hábito e o escapulário. Santa Teresa dizia que devemos, nós, sobretudo os frades e as monjas, honrar o hábito da Virgem que trazemos. Então, quer dizer, ela nos dá a roupa, a irmã mais velha empresta a roupa dela para a gente. Essa familiaridade que temos com Maria. Ela é modelo de vida cristã, modelo de fé, modelo de silêncio, modelo de santidade, modelo de caridade. A Beata Elizabeth da Trindade aprofunda muito sobre isso. Não vou entrar aqui agora, mas que Maria é esse grande modelo para todos nós carmelitas e para todos nós cristãos também. Ela é modelo para todo mundo. Então ela não é uma rainha simplesmente, ela é rainha também, coroada de estrelas, mas não distante, é uma rainha próxima. Tão próxima que nós somos irmãos da rainha. Somos filhos do rei, somos irmãos da rainha. Essa é a ideia que temos com relação a Nossa Senhora no Carmelo. Paro aqui a história, depois a gente vai dar um salto até Santa Teresa, São João da Cruz, e volto também na inspiração. Se nós, no Carmelo, nós buscamos, a partir da vivência lá, da experiência que eles tiveram os primeiros em cima do Monte Carmelo, eles resgataram alguns elementos próprios do profeta Elias e do profeta Eliseu, mas sobretudo do profeta Elias. O profeta Elias, ele tem no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, uma página muito bonita. Quando Elias se vê em apuros, ele decide buscar a Deus lá no Monte Horebe, que era chamada Montanha Sagrada, onde Moisés se havia encontrado com Deus na sarça ardente. Então Elias decidiu ir pelo deserto adentro até chegar no Monte Horebe, para poder estar face a face com Deus,
como Moisés havia se encontrado com Deus também. Capítulo 19, no primeiro livro dos Reis. E Elias, então ele traz aí vários traços que definem a nossa vida espiritual de carmelitas hoje. As monjas, os frades, os leigos carmelitas também. Já lá no profeta Elias, primeira coisa que Elias fez, ele foi buscar Deus pelo deserto. Ou seja, essa busca constante de Deus. Isso é próprio da nossa espiritualidade, da nossa família, da nossa vida carmelitana. Busca Deus. Você é um homem e uma mulher que tem sede de Deus, que busca Deus, você já tem uma propensão para entrar pela porta do Carmelo. Buscar Deus. São João da Cruz começa um dos principais livros dele, o Cântico Espiritual, no prólogo, no primeiro parágrafo do prólogo do Cântico Espiritual. Ele começa dizendo assim: em um determinado momento da vida, a pessoa tem como que um estalo, e ela se dá conta de como a vida é passageira, que tudo isso aqui é tão transitório, tão superficial, e quanto Deus fez por cada um de nós, de modo que nada mais nesse mundo satisfaz plenamente a alma, e aí a alma sai clamando: onde te escondestes, ó amado? E aí começa toda a vida de busca de Deus, de busca espiritual, que ele vai falar das noites, da subida do Monte Carmelo, da chama viva, do cântico espiritual. Quer dizer, essa busca a partir dessa tomada de consciência. Elias também foi assim. Em um determinado momento ele falou: eu preciso mais de Deus. E onde que eu vou encontrar Deus? Vou lá no Horebe. Eu sei que pela experiência que Moisés teve no Horebe, eu também vou lá de encontro a Deus. Só que ele começou a caminhar e começou a desanimar. Chegou no meio lá no deserto, não sei se segundo ou terceiro dia de andar debaixo do sol, porque andar debaixo do sol, aqui já é quente, imagina no deserto, né? 50 graus de dia e 40 negativos de noite, né? Então, Elias desanimou um pouco, titubeou, ficou meio desanimado. Aí ele deitou debaixo de uma árvore e falou: basta, Senhor, não vou dar conta. Pode deixar eu morrer, porque não vou dar conta. Só que daí naquela hora Deus veio, mandou através do corvo lá pão e água para Elias, e ele comeu aquilo ali, e ele continuou a caminhada deserto adentro. Se a gente pensar, a nossa vida espiritual também é assim. Você busca Deus, você começa a procurar, sobretudo na vida de oração, no deserto, muitas vezes, da fé, de vez em quando também vem um certo desânimo, mas será que eu vou dar conta? Nessas horas, sobretudo, uma das coisas que eu digo para mim mesmo: se os outros deram, eu também tenho que dar. Se os outros conseguiram, eu também tenho que conseguir. Eu também tenho, né? Tudo que eles tiveram para poder conseguir, eu também tenho. Por que eu não vou conseguir? Mas Elias também se sentiu um pouco desanimado, né? Então, a gente também, então, às vezes se sente um pouco prostrado. Só que Deus sempre vem em nosso socorro. Ele não desiste da gente. Mas mesmo quando você fala assim: acho que eu vou desistir, essa história de vida de busca de santidade, essa história de vida de oração, essa história de Carmelo, acho que eu vou desistir desse negócio. Só que Deus não deixa a gente desistir. Às vezes, no meio da noite, Ele bate no ombro da gente e fala: pode levantar, comer e beber e continuar a caminhar. Ele não deixa que a gente desista, porque Ele não desiste de nós. Ele deseja que nós vivamos cada vez mais um pouco com Ele. Segundo, Elias se alimentou com pão, e para nós simboliza também, sobretudo, a Eucaristia. A Eucaristia é o alimento dos peregrinos, dos viandantes, como se dizia antigamente,
Somos povo que caminha lado a lado como outrora, né? Então continuamos e o nosso alimento é o convívio descido do céu, é a Eucaristia. A Eucaristia que não deixa você desistir. A Eucaristia que te dá as forças necessárias para continuar na vida espiritual. Daí a importância da comunhão diária, da comunhão o mais frequente possível, para que a gente tenha essas forças para continuar buscando no Senhor. É o momento mais forte, é um grande milagre. Não existe no mundo nenhum milagre maior do que a Eucaristia. Mas não tem mais que não é a Eucaristia. Então, Deus também nos alimenta como alimentou Elias. E hoje com o alimento mais sublime, que é o próprio Filho dele, feito pão, feito vinho. Então ele nos alimenta também na vida, para que a gente não morra no meio do deserto da vida. Continue sempre buscando o Senhor. E Elias finalmente chegou lá no Horebe. Quando ele chegou no Horebe, ele viu uma caverna. Ele falou: estou cansado, vou entrar aqui nessa gruta e esperar Deus aparecer. Enquanto ele estava ali dentro da caverna, recolhido em oração, de repente acontece um terremoto, depois uma tempestade, depois um vendaval com até fogo, saía faísca, rachava pedra, como a gente diz aqui. Um vento daqueles tão forte de quebrar pedra, né? Passou ali e Elias viu que Deus não estava em nada daquilo. Depois de todos esses fenômenos aí da natureza, aí passa uma brisa leve e suave. Essa brisa leve e suave é muito interessante. É um ventinho de nada. Um ventinho assim que você quase não percebe, um soprinho de nada. Assim. E aí naquele ventinho de nada, naquele soprinho de nada, aí Elias entendeu que Deus estava ali. E ele saiu e ele cobriu o rosto, porque naquele tempo ninguém podia ver Deus face a face, ele cobriu o rosto, e aí ele conversou com Deus, que era o desejo da alma dele. Ele esteve conversando com Deus. E nessa conversa, a primeira coisa que Deus fez foi falar assim: que fazes aqui, Elias? Aí ele falou uma frase que nós carmelitas guardamos até em latim: Zelus elatus sum prodómino del exercitum. Essa frase ela está no escudo, no brasão da família do Carmelo, que a nossa família, como é antiga, tem até o seu brasão, né? Então no brasão tem essa flâmula escrita isso, assim, né? Zelus elatus sum prodómino del exercitum. Quer dizer, é a frase que Elias respondeu para Deus, e traduzindo significa: me consumo de zelo pela causa do Senhor Deus dos exércitos. Me consumo de zelo pela causa do Senhor Deus dos exércitos. Era assim, Elias era um profeta de fogo, inflamado, que se consumia de zelo pela causa de Deus. Mais uma coisa para a nossa vida, para a nossa inspiração de carisma, de vocação, que Santa Teresa também encarnou, viveu isso mesmo. Zelo, uma mulher inflamada, ardia pela igreja, pela salvação das almas, pela causa de Deus. E sobretudo em Santa Teresa d'Ávila ficou muito claro isso. Qual é a causa de Deus? É a causa da igreja. Então, o que uma alma carmelitana, uma pessoa do Carmelo, seja monja, seja padre, seja leigo, um amigo do Carmelo, o que nós temos que ser? Inflamados de amor pela causa de Deus. E qual é a causa de Deus para nós? A nossa igreja. A nossa igreja. E Santa Teresa foi tão esperta nisso, inclusive, que ela tinha uma visão que agora, 500 anos depois, sobretudo 450 anos depois, na época do concílio, se ficou muito claro que a igreja é a igreja local, é essa porção do povo de Deus que se encontra aqui nessa diocese de Itabira Fabriciano.
Por isso, inclusive, que as monjas carmelitas, né, no mundo hoje são 13 mil monjas, em torno de 13 mil, os bispos do mundo inteiro, cada bispo, quando assume a diocese, que não tem ainda o Carmelo, é louco para levar um Carmelo para lá. Porque o Carmelo intercede pela igreja, mas não uma igreja nas nuvens, uma igreja real aqui, de Itabira Fabriciano. Elas estão intimamente ligadas a esta igreja local. Ser carmelita, uma monja deste mosteiro, ser um frade, no meu caso de Caratinga, ser um leigo, vocês aqui da fraternidade daqui, né? Significa amar profundamente a igreja, mas não uma igreja nas nuvens. A nossa diocese de Itabira Fabriciano, as nossas paróquias, o nosso clero, os nossos seminaristas. Por isso que o Carmelo é tão valorizado na igreja local nos dias de hoje, porque o Carmelo existe para a igreja, mas a igreja real, não uma igreja nas nuvens, a igreja real aqui com seus desafios. Por isso que é incrível quando tem algum projeto, as monjas fechadas aqui, geralmente elas sabem mais às vezes até do que nós padres, o que está acontecendo na diocese de Itabira Fabriciano. Porque elas rezam, porque o bispo liga, porque o coordenador de pastoral liga, e tem algum problema, reza aí, irmãs, né? Porque elas existem para a igreja. E nós carmelitas existimos para a igreja. É engraçado, eu nas igrejas que eu já trabalhei, nas dioceses, lá em Osasco, o mesmo em Caratinga, quando eu falo assim, o nosso bispo, o meu bispo, aí o pessoal fala, mas você não é frade carmelita? Como você não é padre diocesano? Por que você fala, no meu caso lá em São Roque me dizia, por que você fala que Dom Ercílio é teu bispo? Eu falava, porque eu sou católico e carmelita existe para a igreja. Então, ele é o meu bispo, essa é a minha igreja. Aqui onde eu existo, onde eu estou como carmelita. Temos que ser realmente consagrados à causa de Deus. Zelo zelatus supra domino é Deus exercito. Outro aspecto que define depois também a nossa espiritualidade e a nossa vocação, vai marcar muito ainda do profeta Elias. Lá no Monte Horebe, na gruta, ele não viu Deus em nada extraordinário. Ele não viu Deus no terremoto, não viu Deus na tempestade, no vendaval. Ele viu Deus na brisa leve e suave. Ou seja, Deus no ordinário da vida, na normalidade da vida. Eu me lembro uma vez que eu conheci um jovem que foi comigo num Carmelo de monjas. Aí ele chegou, as monjas estavam conversando com a gente no locutório, um jovem voado, novato de igreja, havia se convertido há pouco tempo. Aí ele falou assim, nossa irmãs, vocês estão aí há tantos anos, tem monja aí que está há 40 anos aí dentro, vocês devem ver Jesus assim todo dia, Nossa Senhora deve aparecer aí, vocês devem até quando vão para a capela levitar, né? Muitos aí levitam. O jovem perguntou assim, quer dizer, tudo extraordinário. Tadinho, sinal que ele não tinha entendido nada ainda do Carmelo, sobretudo não tinha entendido, não tinha visto nada de Santa Teresinha. Porque a nossa espiritualidade, a vocação do Carmelo, se funda no encontro com Deus, nas pequenas coisas. Numa brisa leve e suave. Não pense você que está aí gostando do Carmelo, pensando, né, em entrar no Carmelo, no próprio seculares, etc., que Jesus vai aparecer toda hora na esquina do céu. Ele vai estar escondido na Eucaristia, para todo mundo, pela fé nós o vemos. Né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Mas, né, não vemos nada de fenômenos, nada de correr atrás de estigmas, de milagres, de Nossa Senhora que chora sangue. No Carmelo não tem nada disso, nada disso. O Carmelo tem, segundo Santa Teresinha,
gestos heróicos de amor, que é pegar uma agulha no chão de uma monja que deixou cair e devolver na mão dela. Uma outra esqueceu de dobrar a capa no corredor, Teresinha vinha, dobrava e guardava no guarda-roupa. É essa simplicidade que a fez santa e doutora da igreja. Pequenas coisas, no normal. Isso é a brisa leve e suave. A alma carmelita, vocação carmelitana, não busca o extraordinário. São João da Cruz tem uma frase que diz assim, que Deus não gosta de fazer milagres, só faz quando não tem outro jeito. E mais ainda, no segundo livro da Subida, capítulo 22, ele vai dizer assim, que tudo que Deus tinha para nos falar, Ele já falou em Jesus. E se a gente pedir a Deus alguma resposta particular, significa que a gente está menosprezando Jesus. Quer ouvir Deus? Ouça Jesus. E Frei, como que eu faço para ouvir Jesus? Leia os Evangelhos. No Evangelho é o próprio Jesus que nos fala. E basta. Isso basta. Não precisamos de respostas particulares, de revelações, de profecias. Tudo o que Deus tinha para nos falar, falou em Jesus Cristo, nos Evangelhos. Leia, medite, reze, escute Jesus falando nos 89 capítulos dos 4 Evangelhos. Aí basta, está tudo ali, precisa mais nada, buscar outras coisas. Falaram que Nossa Senhora está aparecendo lá não sei onde, eu vou lá para o vidente me dar uma resposta, o que eu devo fazer na vida, eu vou perguntar para o vidente. Está tudo por fora, pode até ir, mas não é carmelita. Carmelita não faz isso. O carmelita que quer ouvir Deus, abre o Evangelho. Santa Teresinha, ela dizia assim com relação ao Evangelho. E olha que no tempo dela não tinha Bíblia publicada, popular, igual a gente tem essas edições hoje. Bíblia para Teresinha era tudo em latim. Então, quando ela ouvia o padre na missa fazer a homilia, ela copiava em francês o que ele falava, as frases que ele traduzia, ou algum pregador no retiro. Aí ela copiava num papelzinho, grampeava, colocava no bolso do hábito em cima do coração, aquilo ali. E aí, não só essa devoção sensível, mas ela tinha uma atitude de doutora da igreja, que ela diz assim, diante de cada novo desafio da vida, eu corro, abro o Evangelho, nele sinto o perfume da vida de Jesus Cristo e logo sei que direção eu devo ir. Ou seja, a nossa espiritualidade ela é fundada na palavra de Deus. A nossa regra de vida, aquela lá de 1209, diz que nós devemos meditar dia e noite a palavra de Deus. Então é toda bíblica, é sobretudo ouvir Jesus. Quer ouvir Jesus? Abra o Evangelho e deixe de falar. Assim tem que ser a nossa atitude. Brisa leve e suave. Uma coisa que talvez muita gente não perceba. Brisa leve e suave, muita gente não percebe. Fica esperando o vendaval. Agora um ventinho de leve, a pessoa nem percebe que está tendo. Precisa ser atento. Então a nossa espiritualidade ela exige muita atenção. Atenção ao principal, atenção a Deus. São João da Cruz diz atenção ao Criador, atenção a Deus. Por isso, inclusive, às vezes pode falar, mas será que precisa nos dias de hoje tanto fechamento para essas mulheres poderem ser carmelitas? Atenção ao Criador. Tentar realmente uma vida exclusivamente, uma vida voltada com exclusividade para Ele. É assim que devemos ser também nós. Essa atenção maior, mesmo a leigos, mesmo na tua vocação leiga, atenção a Deus, atenção ao Criador. Entrar no castelo. Estou quase chegando no fim, estou acabando essa vida.
Mas, então, só vou concluir com essa parte ainda do castelo. Santa Teresa, ela escreveu, Teresa, 4 grandes livros. Ela escreveu as Fundações, que em 20 anos, essa mulher doente que era, ela conseguiu fazer 17 Carmelos, dos quais 12 ela dedicou a São José. Ela era devota de verdade de São José. Então, de 1562, quando ela fundou São José de Ávila, até 1582, quando ela fundou o Carmelo de Burgos, e na volta ela morreu, na volta da viagem da fundação de Burgos, ela morreu na cidade de Alba de Tormes. Ali, em 20 anos, ela conseguiu abrir 17 mosteiros, igual essa aqui. Veja que raça que tinha essa mulher. Ela era cheia de zelo mesmo, era uma mulher de fogo. Tem inclusive um livro muito bonito sobre a vida de Santa Teresa que chama Fogo em Castilha. Santa Teresa era um fogo, uma chama ardente, essa mulher, pela causa de Deus. Em 20 anos ela construiu 20 mosteiros iguais a esse aqui. Perdão, 17 mosteiros iguais a esse aqui. Os últimos 20 anos da vida dela. E no meio da viagem de volta da última fundação, ela morreu. Quer dizer, morreu em campo de batalha, como ela sempre quis. E aí, então ela escreveu 4 livros, as fundações maiores. Depois, ela escreveu muito, mais de 5.000 cartas. Não sei como essa mulher tinha tempo para tanta coisa. E outras obras menores, mas 4 maiores. Então, as fundações, o Caminho de Perfeição, o Livro da Vida, que é uma página à parte, lindo, maravilhoso, que inclusive foi instrumento para a conversão de uma outra grande santa depois de Wittgenstein, o Livro da Vida de Santa Teresa, e o livro Castelo Interior ou Moradas. E sobretudo o livro Castelo Interior ou Moradas é uma página de uma sabedoria. Ela tinha pouquíssimos estudos. Imagina uma mulher lá do interior da Espanha de 1500, então ela tinha pouquíssimo estudo, mas ela escreveu com uma sabedoria que só o Espírito Santo sabe dar, como a própria das leituras hoje falam sobre isso, sobretudo a segunda leitura da missa. A sabedoria do próprio Espírito Santo para explicar isso. Há uns anos atrás eu conheci um professor de Psicologia do Profundo da Universidade Federal de Belo Horizonte, que era ateu. Só que ele usava como texto base para os alunos o Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa, porque ele dizia que a intuição, o conhecimento, o penetrar do interior humano que Santa Teresa teve era incrível, colaborava muito com o entendimento, né, dessa psicologia do profundo. Interessante isso, o Mateus falar isso e mandar os alunos lerem o Castelo Interior de Santa Teresa. Mas realmente, cada vez que eu releio esse livro, eu fico mais encantado, porque ela penetra o interior da gente. Quando você começa a ler, você fala, nossa, mas para dentro de mim é tudo isso. Meu Deus, que maravilha! Salmo 8, né? Que maravilha o ser humano, morada de Deus, né? E nesse livro, no Castelo Interior do Morado, nas primeiras moradas, na primeira morada, ela, logo no primeiro capítulo, ela começa dizendo assim: se chegasse para uma pessoa e perguntasse assim, quem é você? Quem são teus pais? Onde você nasceu? E a pessoa não soubesse responder, a gente ia dizer assim, essa pessoa não bate bem das bolas, como é possível? A expressão de Teresa para falar que não bate bem das bolas, ela diria assim, é um desatino, né? Que doideira é essa? Eu diria, na minha linguagem hoje, né? Como é possível uma pessoa que não sabe nem o nome, nem quem é o pai, nem quem é a mãe, nem de onde veio? Já nisso aqui, quando a gente pega depois na parte de psicologia, é interessante
que são elementos fundantes da identidade da pessoa humana. Quando chega para mim e fala, quem é você? Eu falo, olha, meu nome é Jorge. Esse nome é meu. Ele determina, de certa maneira, está por baixo da minha identidade de pessoa. Depois fala assim, quem é teu pai e tua mãe? É uma coisa também que define a identidade, é uma coisa que não muda. Você pode tentar mudar de país, você pode fazer cirurgia plástica, pode pintar o cabelo, pode deixar a barba crescer, mas você vai ser sempre o filho do seu Zé e da Dona Maria. Essa identidade, quem é teu pai e tua mãe, determina a tua identidade humana. Você nunca vai deixar de ser, mesmo que você briga com teu pai e tua mãe, mas continua sendo teu pai e tua mãe. Mesmo que você não conheceu, mas é teu pai também, etc. Então, quer dizer, isso define a identidade, a filiação. A filiação define a nossa identidade. Um outro elemento também que define a identidade, nessa área mais de psicologia, é a questão da nacionalidade. Você é brasileiro, não adianta se mudar para o Japão. Não adianta você fazer uma cirurgia, deixar o olho apertado, que você continua sendo brasileiro. É um brasileiro no Japão que o olho puxado por causa da cirurgia. Mas é um brasileiro, é uma brasileira. Então, de onde você nasceu, isso também define. Agora, Teresa não entendia, ela não sabia nada. Ela não tinha estudado, né? Não sabia nada em termos de faculdades, de psicologia, dessas coisas modernas. Ela não tinha estudado isso tudo. Porém, logo na primeira página do Castelo, ela fala assim, é um desatino, alguém que não saiba quem ele é, de onde ele veio, quem são teus pais. Olha, ela já está, cara, a identidade da pessoa, mano. Como ela já vai fundo, né? Como ela vai fundo na experiência humana. Porque os santos são profundamente humanos. Não existe santo abstrato. Santo é gente profundamente conhecedor da humanidade. E aí Teresa então começa o Castelo falando disso. Mas só que ela, partindo dessa questão da identidade humana, ela fala assim, passando agora para a questão espiritual, né? Também é uma loucura você constatar que muita gente não sabe que Deus mora dentro dela. Que muita gente não sabe que na sua alma existe como um castelo de pérola oriental e que tem muitas moradas e que na morada principal mora o Rei Senhor, mora Deus. E muita gente leva a vida e não sabe disso. Incrível, nós somos morada de Deus. São Paulo fala isso também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Porventura ignorais que sois templos vivos de Deus? São Paulo puxava a orelha da comunidade de Corinto. Né? Então São Paulo escreve isso. Primeira carta aos Coríntios 4, 16. E então ela chama a atenção disso, essa tomada de consciência. Esse castelo interior que ela fala, moradas, é o mais profundo do nosso ser. E somos chamados então a entrar nesse castelo, a nos apresentar no aposento do rei, a criar com ele laços de amizade. Ela define a oração, livro da vida, capítulo 8, como trato de amizade com quem sabemos que nos ama. Então ela nos chama a entrar nessa intimidade. E é interessante que quando ela fala isso, também está no Evangelho, né? João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servo, eu chamo amigos. Então vida 8 tem muito a ver com João 15, 15. Amigos de Deus. Amigos fortes. Deus hoje precisa, dizia Teresa, de amigos fortes de Deus. Né? Somos chamados a ser nos dias de hoje, lá no século XVI e mais agora ainda no século XXI. Amigos fortes de Deus. E aí adentrar-se nesse castelo. E a porta é a oração. Ela diz,
Quer entrar nesse castelo? Se coloque em oração. A porta de entrada é a oração. A porta de entrada é a oração. Só que nós temos que nos dar conta que queremos entrar. Primeiro descobrir que tem alguém lá, e olha quem é que está lá dentro. E querer entrar e lhe fazer companhia. E não só, porque quando a gente começa a rodear, já lá nas quartas moradas, ela fala, começa a rodear o castelo, ele mesmo nos pega de repente e nos joga lá dentro. Aí agora eu não vou entrar mais nesse tema. Então, é ele que faz essa obra de nos pôr em contato com ele. Veja o que é essa proposta, então, de Santa Teresa para todos nós. Viver essa intimidade com Deus. E o Carmelo, então, ele, através, sobretudo, das grandes figuras, Teresa, João da Cruz, Teresinha, e vários outros, Teresa dos Andes, Edith Stein, esses são todos santos, os beatos. Agora ainda vai ser esse ano, marcado, a canonização dos pais de Santa Teresinha. São almas do Carmelo que vão nos ensinando isso, a viver essa intimidade com Deus e a viver também zelando pela causa de Deus, que é a Igreja. Então nós somos chamados a ser essa família fundada, reformada, fundada lá no Monte Carmelo em 1200, reformada por Teresa e João da Cruz, chamada a viver a intimidade com Deus nos dias de hoje, a serviço da Igreja, a serviço da humanidade, levando esta notícia, boa notícia, de que Deus se importa com o ser humano, que Deus habita dentro de nós, e que toda pessoa humana é morada de Deus e chamado a viver essa intimidade, essa comunhão com Ele. Creio que isso é isso. Falei demais. Louvado seja nosso